Os mecanismos de deformação de fluência são tratados no módulo 35, o último módulo da parte de ciência dos materiais. Este é o último módulo de fluência e o último módulo da parte de ciência dos materiais. Vamos ver os mecanismos de deformação associados à fluência. E estamos a estudar a fluência secundária, aquela que mais interessa. E, se bem se recordam, na lei de Norton vimos que havia duas situações. Tensões altas, em que temos fluência de potência, power law, em inglês, e para tensões mais baixas, fluência de difusão. Começando pela power law. Como se pode explicar a deformação progressiva em função do tempo? Isto tem a ver com a subida das locações. A altas temperaturas, as deslocações podem mudar de plano, porque a difusão é muito grande. E então, os obstáculos que anteriormente não permitiam a uma deslocação mover-se facilmente, agora praticamente não fazem nada, porque ela pode subir e contornar facilmente esses obstáculos, que é exatamente aquilo que está representado aqui esquematicamente nesta figura. A deslocação vem por aqui, tem um obstáculo, ela consegue subir e passar facilmente por esse obstáculo, daí a deformação progressiva, quando a temperatura é elevada. Agora, para tensões mais baixas, em que há fluência por difusão, o que é que acontece? Bom, tem aqui um esquema de aquilo que ocorre para os grãos. Isto é a posição inicial e a tracejada é a posição depois de uma determinada deformação com esta tensão aplicada, e o que acontece é que o grão alonga-se. E há uma difusão de átomos. Porquê? Porque estes átomos, estas juntas de grão que estão a 90 graus em relação ao sigma, estão muito solicitadas, enquanto que estas juntas estão muito pouco. E então aqui tende a haver a formação de muitos vazios, o que causa a difusão destes átomos para aqui. Portanto, há a difusão devido a um gradiente de tensão, provoca esta difusão. Se estamos a falar de um problema que envolve difusão de átomos, então podemos aplicar a lei de Fick, que nós vimos, se bem se recordam, no diagrama de fases, quando falamos de difusão. A lei de Fick, se bem se recordam, tem a ver com o quê? Tem a ver com a movimentação dos átomos. Isto é o quê? É o alongamento, não é? A taxa de alongamento, representada aqui, e isto vai ser proporcional a, de acordo com a lei de Fick, o coeficiente de difusão e o gradiente. O gradiente é o quê? Neste caso é um gradiente de tensão, que é a tensão a dividir pelo tamanho grão. Mas eu, na verdade, em que estou mesmo interessado é na taxa de deformação. O que é que eu tenho que fazer? Então é simplesmente dividir a taxa de alongamento pelo tamanho grão. E então tenho esta expressão onde entra a lei de Fick mais o tamanho de grão aqui adicional aqui em baixo. E é justamente o tamanho grão que mais me interessa nesta equação. E esta equação, em português, o que é que diz? Diz que quanto mais pequeno for o tamanho grão, maior é a taxa de deformação. Isto é um resultado surpreendente e muito importante, porque, se bem se recordam, o tamanho grão até agora era quanto mais fino, melhor, mais resistente é o material. A altas temperaturas é exatamente o oposto. Portanto, a lei de Petzold é para esquecer. A alta temperatura não é válida. A alta temperatura é ao contrário. A junta de grão só chateia, provoca uma diminuição da resistência à fluência. Para além disso, pode ocorrer escorregamento nas juntas de grão para evitar a formação dos vazios. Portanto, mais uma vez, juntas de grão, idealmente, eu não devia ter. Por isso é que, nas aplicações a altas temperaturas, por exemplo, pás das turbinas, prefere-se trabalhar ou com grãos alongados, orientados, em que não há juntas de grão na direção de solicitação. Nesta direção não há junta de grão, porque o grão, basicamente, é esta coluna inteira. Ou então, idealmente, é um só grão. E existe mesmo pás com apenas um só grão, em que a resistência à fluência é muito aumentada. Porque, recordo, juntas de grão
são, na verdade, lugares fracos agora do material. O grão em si é que é muito mais resistente. Portanto, para concluir relativamente à fluência e tendo em conta tudo aquilo que nós aprendemos, algumas aqui práticas, boas práticas para aumentar a resistência à fluência. A primeira coisa é utilizar um material com uma temperatura de fusão muito elevada, ok? O tamanho grão o maior possível, idealmente um só grão, precipitados nas juntas de grão para evitar o escorregamento nas juntas de grão e obstáculos. É verdade que as deslocações conseguem subir e contornar os obstáculos, mas se houver muitos obstáculos, mesmo assim acaba por dificultar. Portanto, o mais possível obstáculo ao movimento das deslocações. E com isto acabamos fluência e com isto acabamos a parte de ciência dos materiais. Agora, na segunda parte da matéria, em engenharia dos materiais, vamos aplicar todos os conceitos que aprendemos até agora.